Olá, tudo bem? Muito prazer, doutor, muito prazer, doutora. Meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional da equipe Master Juris e nós vamos apresentar aqui a petição inicial mínima de uma peça de habeas corpus. Lembra você que o habeas corpus é um remédio constitucional judicial previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, com a seguinte redação: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. É importante destacar que o habeas corpus também está no Código de Processo Penal, nos artigos 647 e 648 do nosso Código de Processo Penal. Importante também relatar que a estrutura da petição inicial mínima vai caracterizar o regramento de toda a estrutura de uma petição inicial do habeas corpus, sem, obviamente, uma análise aprofundada do habeas corpus. Por exemplo, o habeas corpus é um remédio constitucional de 1215, veio com o rei João Sem Terra, na Carta Magna da Inglaterra, destacada aí como a primeira geração ou dimensão dos direitos e garantias fundamentais, foi instituído na nossa Constituição Federal no ano de 1890. Então, essas características peculiares do habeas corpus, vou deixar um pouquinho de lado. A ideia principal é mostrar como você vai montar uma peça de habeas corpus de uma forma bem objetiva, de uma forma clara, de uma forma que não tenha nenhuma inépcia na petição inicial. Tudo bem? Então, vamos destacar aqui, Pedro, os nossos objetivos. Obviamente eu tenho aqui as regras para a redação de uma peça processual. A clareza é importante, com certeza. Nós temos aí usar a linguagem técnica conjugada com a correta aplicação da linguagem comum, observar os elementos essenciais que deverá conter a peça segundo a hipótese e previsão legal, transcrever somente as circunstâncias com relevância jurídica, fatos impertinentes devem ser evitados. A redação deverá ser clara, objetiva e lógica. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade na hora de elaborar uma redação. E aí começam a inventar fatos que não estão no texto. Não se admite aí uma inferência do texto. É importante destacar que a linguagem não vai ser uma linguagem extremamente básica. Pode ser um português rebuscado, sem nenhum problema, desde que ele seja claro, objetivo. Não vai colocar, o indivíduo foi assaltado. Não. A fulano de tal foi vítima do crime de roubo, conforme previsão no Código Penal, artigo 157. E assim você vai desenvolvendo a sua linha de raciocínio jurídico. Afinal de contas, você é um operador do direito. Então, esse cuidado e essas peculiaridades técnicas, eu vou estar sempre chamando a sua atenção no decorrer dos nossos estudos. Vamos aqui aos objetivos da nossa peça, onde eu tenho aqui o primeiro objetivo, mostrar os requisitos mínimos de uma peça de habeas corpus apresentada ao Poder Judiciário sem que haja indeferimento por inépcia. O segundo objetivo é justamente fazer uma análise estrutural do endereçamento, do pedido, da competência, da parte autenticativa, e assim vai. Então, um detalhe extremamente importante é o endereçamento. É a primeira análise, obviamente a primeira circunstância que deve ser aí consagrada com uma grande relevância, justamente porque a própria OAB considera o endereçamento 0,25 pontos, ou dependendo aí, 0,5 pontos. Então, obviamente, é uma circunstância importante? Sim, errou o endereçamento, já fica ruim a imagem daquele indivíduo que está fazendo a prova perante o examinador. Vamos lá. Para explicar o endereçamento, é importante destacar a competência para julgar o habeas corpus. Então, se eu tenho uma circunstância onde o indivíduo tem foro por prerrogativa de função, qual será o órgão competente, se ele for a autoridade coatora? Geralmente, nesses casos específicos, tem-se a regra que o próprio Supremo Tribunal Federal já pacificou isso. O indivíduo que é a autoridade coatora numa ação de habeas corpus, numa ação de prisão por ilegalidade ou abuso de poder, a ação de habeas corpus
tem aí uma destinação ao tribunal competente ao que o indivíduo responderia se ele estivesse cometendo um crime comum. Vamos fazer uma análise, eu vou colocar uma tabelinha aqui para vocês, para que possa ter aí uma certa clareza dentro da nossa estrutura. Então, noções gerais de competência para endereçamento do habeas corpus. Aí eu coloco aqui, ó, quando o paciente não tem foro, o coator não tem foro, a competência do juiz de primeiro grau. Agora lá, o paciente não tem foro, o coator, a autoridade coatora, aquela que está prendendo, tem foro, então a competência para julgar o habeas corpus será o foro do coator competente para julgar crimes comuns. Ah, professor, não entendi. Espera aí, vamos lá. Vamos jogar aqui uma jurisprudência do Supremo. A jurisprudência desta Casa de Justiça firmou a orientação que, em regra, a competência para julgamento de habeas corpus contra ato de autoridade é do tribunal a que couber a apreciação da ação penal contra essa mesma autoridade. Então, destacando, obviamente, esse dado importantíssimo dentro aí do habeas corpus, vou até pedir um minutinho aqui para vocês, sem querer, né, o meu celular, ele está ligado, espera aí, vamos lá, pronto, resolvido o problema. E aí, analisando aqui, eu vou colocar uma outra tabelinha para vocês, porque quando é ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, a competência, quando ele é coator, é do STJ. Mas quando ele é paciente, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, isso já foi questão de prova, tanto objetiva, quanto na prova discursiva. Então, na tela, nós temos aqui o seguinte, vamos lá. Paciente não tem foro por prerrogativa de função. O coator, ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército ou Aeronáutica. A competência para julgar o habeas corpus é o STJ. Agora, invertendo a situação, se caso o paciente for ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército ou Aeronáutica, a competência para julgar o habeas corpus será do Supremo Tribunal Federal. Então, um detalhe aqui importante, trazendo aqui um exemplo. Se caso o ministro de Estado determina a prisão de uma pessoa e essa prisão é por abuso de poder, é importante até destacar que quando se fala em abuso de poder, estamos mais na análise do direito administrativo, porque o abuso de poder é gênero do qual tem o excesso de poder e o desvio de poder. O excesso de poder é um desvio na competência, e quando eu tenho o desvio de poder, é um desvio na finalidade. Então eu tenho ali uma lesão na finalidade do ato administrativo no desvio de poder. E tem uma lesão na competência no caso do excesso de poder. Mas se for analisar no aspecto penal, a Lei 4898 de 65 destaca o crime de abuso de autoridade. Então, se caso a banca coloca abuso de autoridade ou abuso de poder, perfil do direito administrativo. Abuso de autoridade, perfil do direito penal. Tudo bem? Então, o ministro de Estado determina a prisão de uma pessoa por abuso de poder. Essa pessoa não tem foro por prerrogativa de função. Essa autoridade, o ministro de Estado, é a autoridade coatora, é aquela que gerou a lesão. Nesse caso, o habeas corpus será destinado ao STJ. Caso o ministro de Estado é parado numa blitz da lei seca e o policial determina a prisão dele por abuso de autoridade, esse ministro de Estado é vítima, é o paciente. A impetração de habeas corpus terá como destinação o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Ficou claro? Esse caso específico de variação de coator e paciente é só nesses casos onde eu tenho o ministro de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Geralmente, em outras circunstâncias, com outras autoridades, não há variação de paciente e coator. Verifique comigo na tela, nós temos aqui, ó, se o coator ou paciente for governador dos estados e do DF, desembargadores dos TJs dos estados e do DF, membros dos TRFs e dos TRS e dos TRTs,
membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, não interessa se é coator ou paciente, o órgão competente para julgar a ação de habeas corpus será o STJ. Prosseguindo, eu tenho aqui outros casos onde coator ou paciente não faz diferença. Se for os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, os membros do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais, a competência será do STJ. Então, essa análise clínica é extremamente importante para que você possa entender todas as circunstâncias que envolvem aí o habeas corpus. É importante destacar também nesse momento a superação da súmula 690 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula foi superada, ou seja, não está mais valendo, e ela destacava a atribuição de uma ação de habeas corpus quando tinha ali uma turma recursal como autoridade coatora. Turma recursal tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. E também tinha aquela consequência de dúvidas sobre uma ação de habeas corpus quando envolvia ali o juizado especial criminal. Então veja você, numa análise aqui da estrutura jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, na tela por favor, nós temos aí, compete ao TJ, TRF, julgar habeas corpus contra ato de turma recursal de juizado especial. Então, Supremo Tribunal Federal, HC 86.834, São Paulo. Então veja você que quando eu tenho a estrutura do Poder Judiciário dentro da Justiça Comum, vamos lá, Supremo Tribunal Federal, e aí eu desço aqui, eu tenho o STJ, logo aqui abaixo do STJ, eu tenho o TJ, aqui eu tenho o TRF, aqui eu tenho o juiz de direito, e aqui eu tenho o juiz federal. Uma questão importante, né? Quais são os órgãos da Justiça Federal? Muitos alunos ficam pensando, STF, STJ, TST, nada a ver. Órgãos da Justiça Federal, apenas TRF e juízes federais. Dá uma olhadinha lá na Constituição Federal, salvo engano, artigo 108 da Constituição Federal. Agora, órgãos que exercem jurisdição em todo o território nacional. Aí eu vou ter Supremo Tribunal Federal, STJ, TST, TSE, STM. Tudo bem? Mas olha que eu quero chegar. Quando eu tenho um juizado especial criminal, e a decisão é de uma turma, vou botar aqui, turma recursal, perfeito? Seja desse lado, ou seja desse lado, a ação de habeas corpus terá como destinatário, no caso aqui, da Justiça Estadual, o TJ. No caso da Justiça Federal, o próprio TRF. É o que destaca ali a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E avançando no nosso material, começa aqui o endereçamento. Então vamos analisar agora o endereçamento. Então, depois da análise de competência, o endereçamento, que é o nosso foco principal. Se caso a autoridade coatora for delegado de polícia estadual, como fica esse endereçamento? Vamos lá? Fica assim, excelentíssimo, senhor doutor juiz de direito aí coloca o número da vara criminal, ou do tribunal do júri, da comarca e aí complementa. Então, isso aqui é só o esqueleto da estrutura. Mas professor, e se caso for um delegado da Polícia Federal? Se caso for delegado da Polícia Federal, o endereçamento ficará da seguinte forma. Vamos lá? Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da vara criminal ou do tribunal do júri da seção judiciária perfeito? Então, nesse caso aqui, eu até tenho que tirar esse tracinho aqui que eu esqueci. Tudo bem? Mas, no caso, a destinação de um habeas corpus, quando a autoridade coatora for delegada da Polícia Federal, ele não tem foro por prerrogativa de função, é para o juiz federal. Aí o delegado da Polícia Estadual também não tem foro por prerrogativa de função, então vai para o juiz de direito. Tudo bem? Agora vamos lá. E se caso a autoridade coatora é o juiz de direito? Então, aqueles que possuem, pode vir aqui comigo,
aqueles que possuem foro por prerrogativa de função em um tribunal, o endereçamento é sempre ao presidente deste tribunal. Então vamos analisar? Se a autoridade coatora for juiz de direito, vamos lá na tela, como é que ficaria o endereçamento? Eu tenho ali, ó, excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de... E aí coloca ali, complementa. Tudo bem? E se for um juiz federal? Se for um juiz federal, excelentíssimo senhor doutor, desembargador federal, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da... Aí coloca a região. Tudo bem? Vamos lá? Outra autoridade que possui aí, ó, foro por prerrogativa de função, no caso, um tribunal estadual. Se ele for a autoridade coatora, destinação ao STJ. Mas espera aí, ao STJ, ao presidente do STJ? Vamos lá? Sim. Excelentíssimo senhor doutor ministro, presidente do Colendo STJ. Professor, e se caso a autoridade coatora for o Tribunal Regional Federal? Vamos lá? Excelentíssimo senhor doutor ministro, presidente do Colendo STJ. Avançando, se caso a autoridade coatora for um particular. Isso aqui é interessante, pode vir aqui comigo? Obviamente, eu estou mostrando todas as possibilidades, as mais comuns, vamos colocar assim, dentro de uma ação de habeas corpus. Às vezes você pode estar pensando, poxa, passou rápido ali o endereçamento. Como a nossa aula é uma aula gravada, é só você apertar pause. Aperta o pause, quiser copiar, copia. Você também vai receber o material. O mesmo material que eu apresento aqui é o material que você vai receber. Então, não fique preocupado. Tudo bem? Agora, olha só que interessante, né? Se caso a autoridade coatora seja um particular. Já pensou nisso? O habeas corpus será destinado a quem? Tudo bem, será destinado a um juiz. Aí você pensa, a um juiz de direito. Eu confesso a você que essa nomenclatura juiz de direito é uma nomenclatura que me incomoda um pouco, porque você tem que analisar o artigo 92 da Constituição Federal, onde nós temos os órgãos do Poder Judiciário. Dentre os órgãos do Poder Judiciário, o juiz é um órgão. Então, obviamente, que o endereçamento é o órgão. Aquele que ocupa o cargo é o magistrado. Uma questão até interessante, que muitos alunos também, às vezes, confundem, que eu vou explicar para vocês, é a regra da impetração do habeas corpus. Você sempre aprendeu que o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa. Não é bem assim. Justamente porque o magistrado, na qualidade de juiz, ou uma turma recursal no exercício da função, ou os ministros que compõem ali o tribunal no exercício da função, eles não podem impetrar o habeas corpus, porque senão eles estariam se provocando. Porque impetrar é um pedido de soltura, no caso do habeas corpus. E nesse caso específico, a autoridade que não pode impetrar o habeas corpus é o magistrado na qualidade de juiz, a turma recursal, os ministros que estejam no exercício da função, mas qualquer outra autoridade que não esteja no exercício da função pode impetrar o habeas corpus sem nenhum problema. Claro, eu vou fazer essa análise clínica, explicando detalhadamente em toda a nossa estrutura. Mas veja você, será que um particular restringindo a liberdade de locomoção de uma pessoa, esse habeas corpus pode ser destinado à Justiça Federal? E aí? Você tem que analisar o artigo 109 da Constituição Federal, onde destaca as competências da Justiça Federal, os casos de competência da Justiça Federal. Imagine o seguinte, eu sou comandante de um navio, e sendo comandante de um navio, eu determino a prisão de um tripulante, e essa prisão é ilegal. Quando eu tenho ali as ações que envolvam navios, a competência é da Justiça Federal. E nesse caso específico, a autoridade coatora é um particular e a competência é de um juiz federal. Então analise aqui na tela comigo. Eu tenho, sendo particular a autoridade coatora, o endereçamento da nossa peça será excelentíssimo senhor doutor juiz de direito ou juiz federal da vara
criminal, repetir aqui, 2 vezes a palavra criminal, ou do tribunal, desconsidera esse criminal aqui, tá? Ou do tribunal, vamos lá, vamos desconsiderar de uma vez? Então, peraí, deixa eu desconsiderar de uma vez. Pegou a caneta? Foi, aqui, desconsiderei. Tudo bem? Vamos lá, voltei aqui. Ou do tribunal do júri da comarca, se for, obviamente, no âmbito estadual. Se for no âmbito federal, da seção judiciária e aí complementa. Tudo bem? Então, é possível a autoridade coatora ser um particular e essa ação de habeas corpus ter como destinação um juiz federal? Sim. Se a competência sobre aquele assunto de restrição da liberdade de locomoção for da Justiça Federal. Tudo bem? Analisando aqui o exemplo, o cárcere de tripulante de navio, e avançamos para mais um caso de endereçamento. Se caso a autoridade coatora for o promotor de justiça, como é que funciona o endereçamento? Está lá, Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de... E aí colocamos lá, complementamos. Se a autoridade coatora for membro do MPU que oficie no primeiro grau, que oficie na Justiça de primeiro grau, ou seja, com o juiz federal, se ele for a autoridade coatora, o endereçamento, Excelentíssimo senhor doutor desembargador federal, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal aí coloca ali a região. Então, vocês estão percebendo que aquela fase inicial que eu comentei com vocês sobre as competências, para você identificar o endereçamento, basta você analisar quem é a autoridade coatora. Se essa autoridade coatora tivesse cometido um crime, ela seria julgada por qual órgão? Seria julgada se for o membro do MPU, um procurador da República, ele vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal. Então, o habeas corpus, quando ele é autoridade coatora, vai ser destinado ao presidente do tribunal, desembargador presidente, no caso, do Tribunal Regional Federal. Então, fica fácil esse macete. Basta você analisar onde aquela autoridade coatora responderia, ou melhor dizendo, o órgão competente em que ela responderia se tivesse cometido um crime. Ok? E avançamos, está quase acabando. Eu tenho aqui, se a autoridade coatora for um membro do MPU que oficie perante um tribunal, perante o TRF, no caso. E aí eu tenho aqui o TRF, obviamente, como exemplo. Gosto de deixar claro, por quê? Vamos lá. Olha só, o Ministério Público da União, Ministério Público da União é gênero, e ele possui 4 ramificações. Eu tenho o MP Federal, eu tenho o MP do Trabalho, eu tenho o MP Militar e eu tenho o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. E um detalhe interessante, se esses integrantes do Ministério Público da União estiverem oficiando na Justiça de primeiro grau, o órgão competente para julgar uma ação de habeas corpus, se eles forem autoridade coatora, será quem? O TRF. Perfeito? Tá aí. Tribunal Regional Federal. Agora, se esses integrantes do Ministério Público da União estiverem oficiando na Justiça de segundo grau, e aí vamos lá, olha só, na Justiça de segundo grau, o MPF vai estar atuando perante o TRF. O MPT vai estar atuando perante o TRT. O MPM, e aí? Ministério Público Militar. Quando eu tenho um membro do Ministério Público Militar, é importante destacar que durante a ação, deixa eu só achar aqui um apagador, está aqui, perfeito. Importante destacar aqui que na estrutura do nosso poder judiciário, quando eu tenho nos tribunais superiores o STM, no caso aqui, já vou colocar direto, STM, não existe um tribunal de segundo grau. Daqui vem para baixo, para os juízes militares. Tudo bem? Então, uma ação de habeas corpus contra um membro
do Ministério Público Militar só quando ele estiver atuando aonde? No primeiro grau ou perante um tribunal superior, porque ele nunca vai atuar na justiça de segundo grau, ok? Porque não existe, certo? Então tudo bem. Se for um membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele vai atuar, oficiando, obviamente, no TJDFT. Essas ações de habeas corpus terão uma destinação. Quem? O Superior Tribunal de Justiça. Então vamos lá? Na tela? Está aqui, ó. Membro do MPU que oficia perante tribunal, como é que fica o endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor, ministro, presidente do Colendo STJ. Ok? Mais uma. Quase finalizando. E se a autoridade coatora for governador, desembargador, membros dos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho, o endereçamento, como é que fica? Está lá, ó. Excelentíssimo senhor doutor, ministro-presidente do Colendo STJ. Ok? Vamos ver se finalizou. Mais uma? Eu tenho aqui, ó. Se no caso a autoridade coatora for juiz do Juizado Especial Criminal, nós temos o endereçamento para a turma recursal. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz-presidente da egrégia turma recursal do Juizado Especial Criminal Federal ou estadual. Se for federal, é da seção judiciária. Se for estadual, da comarca de, aí coloca comarca. Ok? Mais uma? Quando a autoridade coatora for turma recursal federal, aí eu tenho lá o endereçamento para o Tribunal Regional Federal, excelentíssimo senhor doutor, desembargador federal, presidente, não esqueça aqui, ó, do presidente, do egrégio Tribunal Regional Federal, aí coloca a região. Tudo bem? Mais um. Se eu tenho aqui a turma recursal como autoridade coatora, aí está lá, excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de... E aí coloca lá. E aí nós finalizamos toda essa parte do endereçamento. Na peça, você dá um espaçamento, conforme eu coloquei aqui, ó, de 5 linhas. E o próximo item, no caso, é o apontamento processual. E aí o apontamento processual vai depender da circunstância. É inquérito? É processo? É um auto de flagrante delito? E aí você dá ali o espaçamento de 5 linhas e coloca autos do processo número, ou autos do inquérito número, e autos e flagrante número. Tudo bem? Então já estava aí na tela. Avançamos e vamos visualizar aqui mais um espaçamento dentro da estrutura da peça. E eu tenho aqui o preâmbulo. Essa parte aqui é extremamente importante. O preâmbulo, ele vai ter o seguinte conteúdo. Primeiro, o impetrante. Legitimação ativa. Aí pode vir até comigo. Quando se fala... Opa, deixa eu cair aqui. Quando se fala em legitimação ativa, nós temos o caso do impetrante. Nem sempre o impetrante será o paciente. O paciente é aquele que está tendo a liberdade de locomoção cerceada ou ameaçada. É importante destacar que existem 4 modalidades de habeas corpus. A maioria da doutrina destaca em 2 modalidades de habeas corpus. Eu tenho o habeas corpus repressivo, eu tenho o habeas corpus preventivo. Isso todo mundo sabe. Agora existe o habeas corpus suspensivo. O que é o habeas corpus suspensivo? É aquele habeas corpus que é um meio termo entre habeas corpus preventivo e habeas corpus repressivo. Ou seja, existe uma ordem de prisão, porém o indivíduo está foragido. E esse indivíduo foragido, os advogados dele, ou então ele próprio, vai impetrar um habeas corpus contra esse ato, que é o mandado de prisão, para o tribunal competente, justamente para que o tribunal competente faça a expedição de um contramandado. E esse contramandado, ele vai anular a ordem de prisão lá do juiz de primeiro grau. A ideia principal é essa, dentro do habeas corpus suspensivo. Ocorreu no caso
Mércia Nakashima e do Misael. Então, o juiz de direito lá de São Paulo determinou a prisão do Misael. Misael ficou foragido. E aí aconteceu, a equipe de advogados dele impetrou um habeas corpus no tribunal competente, e o tribunal competente entendeu que realmente aquela ordem de prisão inicial, ela era uma ordem ilegal, ou por abuso de poder, ou abuso de autoridade. Então, o próprio Tribunal de Justiça determinou, expediu, no caso, um contramandado, suspendendo aquele mandado de prisão lá inicial. Então, nesse caso, eu tenho habeas corpus suspensivo. E existe uma outra modalidade de habeas corpus, que é o habeas corpus trancativo ou profilático, que é bem comum. A ideia é trancar o inquérito policial ou trancar a ação penal, quando há manifesta atipicidade, quando há uma persecução criminal teratológica contra a lei, quando tem uma causa extintiva de punibilidade e quando é comprovada a inocência do suspeito. Obviamente, esses casos específicos aí de habeas corpus, você vai analisar num certo aprofundamento da doutrina. Nosso foco é mostrar a estrutura da peça. Então, quando você tem aqui o impetrante, por exemplo, quando vai fazer uma peça da OAB, quem impetra o habeas corpus é o advogado. O advogado que impetra o habeas corpus, tendo como beneficiado o paciente, que é o cliente dele. O cliente que é o paciente na ação de habeas corpus. Todos vocês sabem que até pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus em benefício de pessoa física ou pessoa natural. Então, na tela, eu coloquei o seguinte, impetrante, legitimidade ativa. Na OAB, normalmente, o HC é impetrado pelo advogado, que atua em favor do cliente, que é o paciente. Outra observação em relação às características da legitimação ativa, conforme eu comentei com vocês. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, seja pessoa natural ou pessoa jurídica. Analisando os termos da doutrina, buscando aqui o professor Pedro Lenza, traz aí como exceção, conforme eu comentei com vocês, o magistrado na qualidade de juiz de direito, no exercício da atividade jurisdicional, a turma recursal, o tribunal poderão concedê-lo de ofício, em exceção ao princípio da inércia do órgão jurisdicional. Então vem aqui comigo. Ne procedat iudex ex officio. Faltou só uma varinha aqui, jogando a poção mágica, né? Ne procedat iudex ex officio. O poder judiciário não age de ofício. Essa é a regra, salvo algumas exceções. Então, o magistrado na qualidade de juiz, ele não pode impetrar habeas corpus. Ele concede de ofício. Aí tem aqui, a turma recursal no exercício da atividade jurisdicional. Não vai impetrar, mas concede de ofício. Então, isso é extremamente importante. Vamos quebrar aquele paradigma. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus? Não é bem assim. Por quê? Alguns estarão impedidos, obviamente, eu tenho aí uma circunstância que envolve o próprio poder judiciário, estarão impedidos de impetrar o habeas corpus. Tudo bem? Perfeito. Analisando aqui a estrutura da nossa peça, dentro aí do conteúdo do preâmbulo, o nome jurídico da peça. Qual o nome jurídico que você vai dar para essa peça de habeas corpus? Pode ser ordem de habeas corpus ou ação de habeas corpus. É importante destacar que essa ordem de habeas corpus ou ação de habeas corpus, em regra, é com pedido de liminar. Então, se você colocar na peça ordem de habeas corpus com um pedido de liminar em caixa alta, não tem problema, está certo. E se for só ordem de habeas corpus e com pedido liminar, sem ser em caixa alta, está certo? Está certo, não tem nenhum problema. Eu vou colocar ação de habeas corpus com pedido de liminar. Tem algum problema? Não. Tudo bem? Não existe uma receita de bolo ideal. Obviamente, a gente tem ali um regramento que é o tradicional. Mas pode mudar um pouquinho? Pode. Vai perder ponto? Não. Claro, não pode ser uma mudança drástica na peça. Ok? Analisando aqui a próxima característica do nosso preâmbulo, tem os artigos de embasamento do habeas corpus. Artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, combinado com 647 e seguintes
do Código de Processo Penal. A indicação de liminar, lembrando que a liminar tem aí como requisitos o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aí avançamos, nós temos aqui, indicação da autoridade coatora. Depois, você vai fazer a indicação do paciente, lembrando que essa indicação do paciente, ela tem aí uma qualificação exauriente, ou seja, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. E o que seria essa qualificação exauriente? Você tem que dar aí, obviamente, fornecer dentro da peça todos os requisitos mínimos para que o paciente seja identificado. Todas as características aí que envolvem nome, onde ele mora, profissão, estado civil, todas essas características mínimas são essenciais para que se conceda o habeas corpus para esse indivíduo que é o paciente, seja por meio de um alvará de soltura, seja por meio de um salvo-conduto. E aí avançamos dentro da nossa estrutura da petição inicial mínima. Vamos construir então um preâmbulo. Então eu fiz toda a análise do conteúdo do preâmbulo e agora vou construir. Construindo o preâmbulo, como é que ficaria? Um modelo. Você vai colocar o nome, no caso o seu nome, mas obviamente na peça da OAB você não coloca ali o seu nome, ou você coloca assim nome, ou coloca reticências, tudo bem? 3 pontinhos, eu tenho aqui reticências aqui, entre aspas, perfeito? Aí coloca advogado, regularmente inscrito nos quadros da OAB, sob o número, aí coloca lá vários pontos, com escritório na rua, procuração anexa, vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, combinado com os artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrar ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em razão de ato praticado, aí se for delegado, coloca, se for magistrado, coloca, se for tribunal, coloca, ora apontado como autoridade coatora, em favor de, aí você coloca o paciente. Tudo bem? Então, esse é o modelo de um preâmbulo. Então, nós partimos aí do endereçamento, mostrando como fazer o endereçamento com todas as possibilidades. Destaquei aqui o preâmbulo com todo o seu conteúdo e vamos avançando. Vai dar o espaçamento, né? Você tem ali, o 6º item, o espaçamento de uma linha e avançamos aqui para a narrativa fática. Na narrativa fática, deve-se, como está escrito aí, parafrasear o caso apresentado. Uma vez um aluno perguntou, mas professor, o que é parafrasear? Paráfrase é uma figura de linguagem. Na verdade, você vai ter que reescrever o texto com uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais limpa, tirando aquele vocabulário que é popular, colocando uma linguagem mais jurídica, trazendo uma clareza solar dentro ali da situação fática. E, obviamente, o que não for pertinente, porque você vai pegar uma peça onde tem ali uma estrutura de uma redação, onde qualquer pessoa pode ter escrito aquilo, tem muitos assuntos que não são pertinentes juridicamente falando, você retira essa gordura e na sua narrativa fática, você vai colocar o que importa, o que interessa. Ah, professor, eu posso discutir um pouco de matéria de direito na narrativa fática? Não há nenhum impedimento. Como, por exemplo, olha, você coloca na narrativa fática que o fulano de tal, às 15 horas, estava no lugar X. E o crime foi cometido às 15 horas no lugar Y. Aí você pode reforçar essa tese dentro da narrativa fática? Sem nenhum problema. Pode? Pode. E do direito, você pode repetir isso? Pode, mas é claro que uma linguagem mais jurídica. Então veja você que eu trouxe exemplos de narrativas fáticas. Vamos lá? Então, parafrasear. O que é parafrasear? Primeiro, olha lá, para você pegar aí, atribuir um novo tipo de explicação, tornando mais perceptivo,
o texto, sem alterar suas ideias originais. Observação, ó, não invente fatos. Se inventar, perde ponto na OAB. Avançamos, hipóteses de matéria de fato. Vamos lá, narrativas de fato. Discussão quanto à injustiça da decisão que teria sido proferida com base em avaliação equivocada do conjunto probatório. Você pode fazer essa discussão dentro da narrativa fática? Pode. O que mais? Eu posso fazer uma discussão quanto à ausência de culpa ou de dolo do agente que praticou o fato considerado crime e corretamente descrito na denúncia em consonância com as provas do inquérito policial? Pode, sem nenhum problema. Eu posso discutir quanto à autoria dos fatos em autos nos quais haja provas de ter acusado ou réu praticado o delito? Também posso fazer isso. Nada impede que você, como advogado, veja lá, você tem que incorporar a estrutura da peça. Habeas corpus, tenhas o corpo livre. É para garantir a liberdade de locomoção. Você sabia, Helena, que a liberdade de locomoção envolve não só o direito de ir e vir, mas também de permanecer? A própria Constituição Federal destaca: é livre a locomoção, artigo 5º, inciso 15, tá? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A liberdade de locomoção não engloba só pessoas, engloba pessoas e o seu patrimônio. Então, quando eu tenho aqui a discussão da narrativa fática, eu posso dar uma incrementada, já que eu sou operador de direito, em alguns pontos que são relevantes, onde o espírito da ação de habeas corpus é defender o cliente, é defender alguém que foi preso injustamente. Então, avançamos aqui no nosso material e eu começo falando do direito. Então, tá lá, ó, 8º item, do direito. E no direito, nós vamos indicar as teses jurídicas do habeas corpus com referência ao caso concreto. Aí você estabelece todas as teses jurídicas. Eu vou trazer, obviamente, exemplos, né, de matéria de direito, olha lá, algumas hipóteses. Vamos lá, primeira hipótese, só para você entender. A denúncia descreve fato não previsto em lei penal como crime, ou seja, a tipicidade da conduta. Então, eu vou bater em cima dessa tese. O fato, ele é o quê? Atípico. Ou então, pode ser que eu tenha lá prisão efetuada por delegado de polícia com base em mandado de prisão já revogado. Então, eu vou atacar esse ato de abuso de autoridade do delegado. Ou, se for um caso em que a fiança não concedida pela autoridade policial, lembrando que os crimes até 4 anos, a fiança pode ser concedida pelo delegado de polícia. Acima de 4 anos, não, somente o magistrado. E aí o crime, ele tem pena que não é superior a 4 anos e o delegado de polícia não estabelece a fiança. Então, mantém o indivíduo preso, eu posso impetrar aí o habeas corpus e debater em cima dessa tese jurídica? Sim, olha lá, fiança não concedida pela autoridade policial, quando presentes os requisitos legais para sua concessão. Ou D, a conversão da prisão em flagrante em preventiva não seguir os parâmetros legais. Então, você tem lá o artigo 312 do Código de Processo Penal, artigo 313 também do Código de Processo Penal, que estabelecem os requisitos da prisão preventiva. Por exemplo, foi convertida a prisão em flagrante preventiva de um indivíduo que cometeu um crime onde a pena máxima não superava 4 anos. E a prisão preventiva só é cabível quando, via de regra, obviamente, a pena máxima ela tem que suplantar 4 anos, salvo se o indivíduo for reincidente em crime doloso, ou salvo se for em outras circunstâncias. Estou dizendo aqui a regra. Então você ataca dentro do direito em cima dessas ilegalidades, desses abusos, no caso, que ocorrem dentro da atuação de uma autoridade competente. E aí avanço. Persecução criminal teratológica, contrária à lei, tudo isso é tese de direito a ser debatida. Presente causa extintiva de punibilidade, uma abolício crimes, por exemplo, e o cara ainda está preso. E aí avançamos, espaçamento, 9º item, espaçamento de uma linha, da liminar. Eu quero fazer um pedido de liminar bem sintético, simples, objetivo. Não tem problema, pode fazer? Pode. Então, primeiro exemplo, liminarmente, primeira hipótese no caso, né, do exemplo, liminarmente requer
a imediata concessão da ordem de habeas corpus, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura, fazendo cessar de imediato o intolerável constrangimento à liberdade do paciente. Essa é uma hipótese aqui de pedido de liminar. Agora eu quero fazer um mais caprichado, não tem problema. Segunda hipótese. Urge postular a imediata liberação do paciente através da concessão de medida de liminar, pois presentes os requisitos que revestem o fumus bonus iuris, já demonstrado fundamentalmente sob os primas fáticos e jurídicos que comprovam que os pacientes estão presos sob constrangimento ilegal por excesso de prazo e inexistência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva. E o perículo in mora, que pode acarretar mais graves prejuízos à saúde, e a psique do réu com a manutenção na escola da criminalidade, dizendo o seguinte: se mantiver, esse indivíduo preso, ele vai passar pela escola da criminalidade, decorrência da situação precária dos nossos presídios. Assim, em face da ilegalidade da manutenção da prisão do suplicante, esta deve ser prontamente relaxada em medida liminar, em obediência aos mandamentos constitucionais. Você pode enfeitar dessa forma? Pode. Vamos ser bem sincero, faz uma situação mais objetiva, não vai perder ponto não, tudo bem? Aí avançamos, espaçamento aí de uma linha, pular uma linha, e vem o do pedido. Pedido, eu gosto de estabelecer aqui o pedido de uma forma bem setorizada, como eu coloquei aqui. Então, o pedido deve atender de forma geral a proposta para a redação das peças processuais, com características específicas do habeas corpus. Eu prefiro fazer um pedido de forma setorizada, com o objetivo de fazer uma indicação individual de cada um deles. Agora, tem determinados pedidos que alguns operadores de direito gostam de misturar tudo. Eu gosto de setorizar, fazer tudo ali detalhadamente. Então, um exemplo de pedido, só para você avaliar. Vamos lá? Tem aqui, ó, primeira hipótese, que é o caso que eu gosto. Diante do exposto, e com base no artigo 5º e 68 da Constituição Federal, combinados com os artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, requer, aí vou setorizar, 1. A oitiva da douta Procuradoria de Justiça na condição de custos legis, para que apresente parecer. A requisição de informações, aí você vai colocar a autoridade coatora, quem é a autoridade coatora, ora apontado como autoridade coatora. Depois você pede a confirmação no mérito da liminar pleiteada, para que se consolide a ordem de habeas corpus pretendida, com medida da mais inteira justiça, com o respectivo alvará de soltura. Então eu gosto de fazer o pedido dessa forma, setorizado, organizando as minhas ideias. Agora é importante destacar que, mais uma vez, quanto mais organizado você for, mais fácil vai ser a sua peça. Então você organizando as ideias, fica mais fácil você elaborar uma peça. Tem operador de direito que gosta de fazer o pedido dessa forma. Vamos lá? Na tela. Alguns fazem assim, ó. Diante do exposto, requer a esse egrégio tribunal a concessão de ordem de habeas corpus para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao paciente e que se digne determinar o trancamento da ação penal em razão de falta de justa causa por ser medida de justiça. Esse é um exemplo, misturou tudo. Outra hipótese. Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência a concessão de habeas corpus para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao paciente e que se digne determinar a expedição do alvará de soltura por ser medida de justiça. Então, uma outra hipótese. Bom, mais uma hipótese? Mais uma. Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência a concessão de ordem de habeas corpus para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao paciente e que se digne arbitrar a fiança, concedendo-lhe a liberdade provisória, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura, por ser medida de justiça. Então, citei aqui vários exemplos, tem mais? Não, acabamos. Vários exemplos de pedido. Eu gosto de fazer o pedido de forma setorizada. Aí você vai dar
Aí o espaçamento de uma linha, então vamos na tela. Deu o espaçamento de uma linha, vem a parte final, que é a parte autenticativa. Na parte autenticativa é importante destacar que o habeas corpus ele não tem prazo. Então a parte autenticativa é bem simples, olha lá, objetiva. Termos em que pede deferimento, aí eu coloco aqui a cidade, no caso aqui eu coloquei Rio de Janeiro, o dia, o mês, o ano. Ó, eu só coloquei Rio de Janeiro porque eu estava analisando um caso concreto que falava Rio de Janeiro, mas no caso, se não citar a cidade, você coloca aqui, cidade, que isso aqui é uma forma de identificação da peça, aí você pode zerar, tudo bem? Lembrando que a ação de habeas corpus não tem prazo, aí você coloca aqui uns 25 pontinhos, advogado, abre aspas, 3 pontinhos, OAB número, abre aspas, reticências, fecha aspas. E assim, nós finalizamos a estrutura de uma petição mínima numa ação de habeas corpus. Agradeço a você, muito obrigado, um forte abraço e fique com Deus.